Olá, pessoal, tudo bem? Participantes da FUNSEV, empregados da Caixa, sou Nilson Moura, sou diretor da FENAI, membro da FENAG, e nós estamos aqui com o programa Debatendo a FUNSEF em 15 minutos. Hoje o nosso convidado é o Walter Sanmartin. O Walter, ele é dirigente da PSF São Paulo, do Sindicato dos Bancários e Financiários da cidade de São Paulo, Osasco e região, e da ANAPAR, da Regional São Paulo. O Walter se aposentou em 2015, trabalhou na Caixa durante 34 anos em unidades do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Ele é formado em Gestão de Recursos Humanos, foi instrutor Caixa, inclusive nós tivemos a oportunidade de atuar algumas vezes juntos na integração, muitos dos que vão assistir aí, estão assistindo, passaram pelas nossas mãos ali, né, Walter, como alunos na instrutoria Caixa. Foi treinador de integração Caixa, de tesoureiros, de cargos de gestão também. E aí, Walter, queria que você desse um olá para as pessoas e dissesse para a gente quem é a ANAPAR, que o sindicato e a PSF todo mundo conhece. E a ANAPAR? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. A ANAPAR é a Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão. É uma entidade que teve, no ano passado, o seu estatuto alterado para poder também atuar com relação aos beneficiários de planos de saúde na modalidade autogestão. Sua sede fica em Brasília e eu sou o diretor regional em São Paulo. Muito bom, Walter. Obrigado por nos esclarecer. E aí, hoje, o tema com o Walter aqui, gente, é sobre a mudança de estatuto da FUNSEF, né? Nós vamos trabalhar esse tema, que é um tema que tem preocupado muitos participantes e todos os envolvidos, né? Então, Walter, para a gente já ir para nossas perguntas, eu já vou mandar a primeira pergunta. Nós vamos falar, então, sobre a mudança do estatuto da FUNSEF, mas eu queria que você falasse primeiro sobre o atual estatuto. O que você entende que é benéfico aos participantes nesse estatuto atual, que ainda está em vigor? Em 31 de julho de 2007, a FUNSEF, ela foi protagonista com a alteração de estatuto ocorrida na época, em termos de governança. Nós tivemos a participação de técnicos e gestores da FUNSEF, da patrocinadora e também, como não poderia faltar, dos participantes. Foi feita uma ampla discussão. Atingimos a paridade para a diretoria executiva, que até então havia somente a possibilidade de acesso por meio do processo eleitoral para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. O participante, então, passou a ter voz. Importante isso, que o participante seja ouvido lá nas decisões, no fórum, onde decide sobre o futuro do nosso fundo de pensão. Toda essa construção, Nilson, ela resta prejudicada com a alteração proposta pela gestão atual lá da FUNSEF no ano passado, em 2020. O estatuto ele foi literalmente violado. O parágrafo 1º do artigo 32 do atual estatuto, que ainda está vigente, ele não permite que se faça alteração estatutária com a utilização do voto de desempate. E foi isso o que o presidente do Conselho Deliberativo fez na época. Legal, Walter. Então, a gente percebe então que já uma espécie de, vou chamar de golpe aqui, não sei se a palavra correta é essa, mas é uma tentativa de impor alguma coisa sobre o estatuto vigente, né? E só queria lembrar que quando o Walter fala aqui, só para deixar mais didático, tá, Walter? Fala da paridade da diretoria executiva, então, a partir de 2007, pelo que o Walter nos disse,
os participantes passaram a eleger diretores, assim como a Caixa patrocinadora indica 3 dirigentes, os participantes passaram a indicar 3 dirigentes através do voto. É isso. Bom, vamos lá, Walter. E com essa proposta de alteração do estatuto, né, que foi apresentada, e você acabou de dizer, né, o que você destacaria como prejudiciais, principalmente aos participantes da FUNCEF? Bem lembrado lá a questão da paridade, Nilson. Das propostas que foram encaminhadas pelo Conselho Deliberativo em 30 de abril de 2020, nos preocupa bastante a questão da modalidade do processo eleitoral. Eles propõem que não seja mais por chapa, e sim por individual. Cada pretendente lá ao Conselho Deliberativo, Fiscal ou Diretoria Executiva faria a sua inscrição individual. Por que eu considero que isso não é benéfico ao participante? Nós, a nossa categoria, é uma das categorias mais organizadas que existem. Nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas, que é uma das únicas aí que é capaz de fazer o enfrentamento com os banqueiros, com o governo e com os poderosos da vez aí, né? Essa proposta de eliminar a possibilidade da eleição por chapa quer parecer que eles têm a proposta de desagregar a categoria, né? E isso aí, para o participante, não vai ser nada bom. Outra questão que nos preocupa, Nilson e ouvintes, é a questão da alteração da quantidade de diretorias. A proposta foi encaminhada diminuindo de 6 para 4. Resta saber, e a FUNCEF não explica isso, se essas diretorias que serão extintas seriam aquelas que os diretores eleitos pelos participantes ocupam atualmente, porque se isso se configurar, é um prejuízo que ataca diretamente os participantes. Outra questão que a gente, eu diria, inclusive, que é a que mais nos preocupa, Nilson, é a eliminação do voto qualificado. A patrocinadora, ela ganha um poder muito grande com essa decisão. Os participantes não podem aceitar isso passivamente, porque a partir do momento que esse estatuto for alterado, dando à patrocinadora a possibilidade de fazer o que ela bem entender, porque o voto qualificado, ele inibe isso. Para que vocês tenham uma ideia, são 6 conselheiros lá no Conselho Deliberativo. 6 indicados pela patrocinadora, 3 indicados pela patrocinadora e 3 eleitos pelos participantes. O que diz o estatuto atual? Que, para que haja uma alteração estatutária, por exemplo, tem que ter o voto de 4 conselheiros. O que a Caixa quer fazer? A Caixa, eu digo, em função da sua condição de patrocinadora, e a FUNCEF encaminhando essa alteração que prejudica os participantes. Ela quer eliminar com isso e fazer por maioria simples. Então, seria isso, Gilson. Bastante preocupante, Walter, o que você traz, né? Porque daí a Caixa passa a ter um poder, a patrocinadora passa a ter um poder de mando, né? E, ou seja, e os eleitos acabariam sendo apenas figurantes na composição, né? Tanto da diretoria e do conselho, né? A questão das eleições individuais, eu queria só fazer um comentário, Walter. De alguns anos para cá, né? Tudo que é organizado no Brasil é visto como mal visto, né? Então, se é organizado, não serve, então tem que ser individual.
Mas é interessante, assim, que você disse muito bem que as organizações, elas nos defendem, né? Você pode não concordar com ela e tal, então você vai para dentro dela e faz a disputa e ocupa os espaços lá. E aí, só lembrar, quando você fala dos bancários, né? É uma das pouquíssimas categorias com a capilaridade que tem em todo o Brasil de conseguir fazer um acordo salarial para o Brasil inteiro, né? O piso salarial em São Paulo é o mesmo piso salarial no Amapá e etc. e tal. Então, isso é uma vitória que a gente teve durante anos aí, né? Mas, Walter, vamos lá. A patrocinadora da FUNCEF, a Caixa, né? Como que fica a alteração proposta no estatuto da Fundação para a Caixa? Né? Nós somos o participante para a Caixa. Bem colocada a sua pergunta, Nilson, porque aqui nós temos a oportunidade de explicar aos que estão nos ouvindo que essa alteração estatutária, ela não vem sozinha. Essa alteração estatutária, ela vem acompanhada da resolução 25 da CGPAR. Aqueles que não sabem, a CGPAR é uma comissão interministerial que propôs atos que vêm prejudicar de sobremaneira o funcionamento dos fundos de pensão. Por exemplo, nós temos a possibilidade de, a cada 2 anos, a patrocinadora pode verificar da economicidade dos planos. E, uma vez não estando conforme os seus critérios, ela pode retirar o patrocínio. A retirada de patrocínio é algo que atinge frontalmente os participantes, porque todos nós sabemos que para cada real depositado pelo participante, a patrocinadora deposita R$1 também, né? Se ela retira esse patrocínio, ela compromete o futuro dos participantes. E é o que está colocado lá na resolução 25 da CGPAR. Outra questão que a gente poderia também levar ao conhecimento dos participantes é que a Caixa ela pode rever os limites de suas próprias contribuições livremente. Se isso for aprovado, tanto a alteração estatutária quanto a resolução 25 da CGPAR, a Caixa pode simplesmente dizer o seguinte: o Nilson agora passa a contribuir com os 12% lá, que é o teto de algum plano, e eu vou contribuir com 1%. Cadê a paridade? Onde que está aquilo que nós conquistamos através de ampla discussão, de amplo debate? Então, esse também é um fator que nos traz preocupação, a alteração dos limites da própria patrocinadora. E para encerrar, Nilson, a questão de poder acabar com planos, assim como abrir outros planos. Isso está escrito lá na resolução 25 da CGPAR e associado com as alterações estatutárias propostas pelo Conselho Deliberativo, simplesmente vai inviabilizar o funcionamento do nosso fundo de pensão. Walter, pelo que você traz aí, é bastante preocupante e eu espero que os nossos participantes da FUNCEF estejam assistindo nesse nosso bate-papo, porque aqui você traz 3 situações bastante perigosas e complicadas para nós, né? Retirada do patrocínio, limite de contribuição pela patrocinadora e acabar com os planos ou criar novos planos, né? Então, imagina que a gente estaria, além de anteriormente ser falado do poder de mando da patrocinadora, a gente estaria muito na mão da empresa, ou seja, os participantes não teriam mais voz, né? Walter, para a gente ir finalizando, e como que está a proposta de alteração do estatuto? O que você pode dizer aos participantes? Em que pé estamos? Bom, eu gostaria muito de dizer aos participantes o seguinte: os verdadeiros donos do nosso fundo de pensão são os participantes. O que ocorre é que, na maioria das vezes, ele está sendo apenas
participado das decisões que vêm ocorrendo em nosso fundo de pensão, sem direito à voz. Nada impede que você, participante, entre no site da FUNCEF, lá no Fale Conosco, e diga à gestão atual lá que você não concorda com o fato do estatuto ter sido violado, né? Não há punição nenhuma nesse gesto que você vai fazer. Pelo contrário, você estará agindo em defesa do seu patrimônio, do nosso patrimônio. Né? Então, os participantes, com esse apelo que eu faço aqui, é que ocupem o seu lugar. O seu lugar não é apenas de ver as coisas ocorrerem e lamentar. Não, você tem que participar do processo. Em que pé que está, efetivamente, respondendo a sua pergunta, Nilson, as alterações propostas pelo Conselho Deliberativo em 30 de abril de 2020, elas ainda não foram aprovadas nem pela SEST, que é a Secretaria de Controle das Empresas Estatais, nem tampouco pela Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. De forma que as entidades que atuam na defesa dos direitos dos trabalhadores estão acompanhando, estão de olho no que está ocorrendo. Eu recordo da FENAI ter feito, logo que foi, soltaram essa possibilidade da alteração estatutária, a FENAI ela lançou um abaixo-assinado. Nós tivemos 22.500 pessoas que disseram à FUNCEF o seguinte: não concordamos dessa forma aí que está sendo encaminhado, né? A FENAG, com certeza, o Nilson pode falar com mais propriedade, por pertencer da entidade, também está com o seu jurídico lá de prontidão para que, uma vez necessário, nós estejamos juntos na defesa dos direitos dos trabalhadores. Walter, é bem isso mesmo, né? A FENAG também está envolvida nisso. Nós temos, dentro da FENAG, constitui um grupo específico que estuda a FUNCEF. Nosso jurídico está acompanhando de perto para que a gente haja em cima disso. E é importante que você disse, Walter, sobre a mobilização, né? Então, acho que as pessoas têm que estar atentas, se mobilizarem, porque há direitos que correm risco aí, né? Então, se mobilizem. Assim, quando você elege um vereador e vai para casa e depois de 4 anos você volta para votar nele ou em outro vereador, você tem que acompanhar o que ele fez. E se ele não foi eleito, o que o partido dele está fazendo. E como você se você entra e interage nesse meio. É a mesma coisa aqui. Nós temos que entrar porque, nesse caso específico, a gente sente na pele. A fundação é nossa. Walter, eu queria que você desse os seus até logo para o pessoal. Eu queria agradecer a sua presença, muito gratificante e muito oportuna e muito didática a sua explicação. Por favor, Walter. Nilson, quem tem que agradecer sou eu por essa oportunidade aqui de estar junto aos participantes. Eu também sou participante da FUNCEF, contribuí por 34 anos e fica esse pedido aí, né? Ao mesmo tempo que agradeço a oportunidade, fica esse pedido. Participante, participe. Muito boa, Walter. Bem simples, mas muito boa. Então, nós somos aqui o programa FUNCEF em 15 minutos. Estivemos hoje com o Walter Sanmartin, especialista em FUNCEF, vocês perceberam, né? Tem outros assuntos que a gente vai voltar a conversar com o próprio Walter, né? A semana que vem a gente vai vir com outro colega com outro assunto também. Obrigado, Walter, obrigado, participante, obrigado a todos. Até a próxima semana. Um abraço.